Shalom, meus irmãos, meus amigos. Eu vim aqui também trazer uma leitura, do livro que eu estava estudando, lendo hoje pela manhã, na Bíblia de Jerusalém, de Monda Menecivaldo Pereira. Sou do estado da Bahia, E creio em Yah, o Criador. Yah é seu filho, e o seu espírito, o ruach, o sopro, o vento, o fôlego de vida. E aqui no livro de Reis, eu estou lendo, estudando aqui o livro de Reis, Primeira Reis, Segunda Reis, a história de Elias e Eliseu. E aqui no livro de Eliseu, Segunda Reis, capítulo 1, eu vou ler a leitura e depois comento sobre o assunto. Capítulo 1 de Reis. Depois da morte de Acabe, Moabe revoltou-se contra Israel. Ocasias caiu da sacada do seu aposento em Samaria e adoeceu. Enviou o mensageiro dizendo-lhe: Ide consultai a Baal-Zebul, Deus de Acaron, para saber se ficarei curado deste mal. Mas o anjo de Yah disse-lhe a Elias, o tebita: Levanta-te e vai ao encontro dos mensageiros do rei de Samaria e diz-lhe: Porventura não há criador em Israel? Para ides consultar Baal-Zebul, Deus de Acaron? Por isso assim diz Yah: não descerá do leito ao qual subiste, mas com certeza morrerás. E Elias partiu. Os mensageiros voltaram para junto de Ocosias, que lhe perguntou: Por que voltastes? Responderam-lhe: Veio ao nosso encontro um homem que nos diz: Ide, voltai para junto do rei que vos enviou. E diz-lhe: Assim fala Yah: Porventura não há criador, Altíssimo em Israel, para mandares consultar Baal-Zebul, Deus de Acaron? Por isso não descerás do leito ao qual subiste, mas com certeza morrerás. Perguntou-lhe Ocosias: Que aparência tinha um homem que veio ao vosso encontro e vos disse estas palavras? Responderam-lhe: Era um homem vestido de pelos e com um cinto de couro ao redor dos rins. E disse-lhe o rei: É Elias o tebita. Enviou-lhe um chefe de 50, com seus 50 comandos, o qual subiu até ele. Ele estava sentado no alto da montanha, e disse-lhe: Homem do Criador Yah, o rei ordena, desce. Elias respondeu e disse-lhe ao chefe dos 50: Se eu sou um homem de Yah, que desça fogo do céu e te devore a ti e aos teus 50. E o fogo desceu do céu e o devorou, a ele e aos 50. O rei enviou de novo outro chefe de 50 com seus 50 comandados, que tomou a palavra e disse-lhe: Homem de Yah, o rei ordena, desce-lhe depressa. Elias respondeu: Se eu sou um homem de Yah, que desça fogo do céu e te devore a ti e aos teus 50. E um fogo do céu o devorou, e ele aos 50. O rei tornou a mandar um chefe de 50 com seus 50 comandados. Este terceiro chefe subiu, dobrou os joelhos diante de Elias e suplicou-lhe: Homem de Yah, que tenha algum valor aos teus olhos a minha vida e a destes teus 50 servos. Caiu fogo e devorou os 2 primeiros chefes de 50, seus comandados. Mas agora, que a minha vida tenha algum valor aos teus olhos. O anjo de Yah disse a Elias: Desce com ele, não o temas. Ele se levantou, desceu com ele e foi ter com o rei, a quem disse: Assim fala Yah, por teres enviado mensageiro para consultar Baal-Zebul, Deus de Acaron. Porventura não há Yah em Israel, cuja palavra possa ser consultada? Não descerá do leito ao qual subiste, mas com certeza morrerás. E ele morreu, conforme a palavra de Yah, pronunciada por Elias. Jorão tornou-se rei em seu lugar, no 2º ano de Jorão, filho de Josafá, rei de Judá, uma vez que ele não tinha filhos. O resto da história de Ocasias e seus feitos não estão todos escritos no livro de Anaías?
rei de Israel. Então aqui, meus irmãos, você vê que o rei estava enfermo, caiu, e ele mandou consultar Baal-zebu, rei de Agron, né? E aqui o Criador, por boca de Elias, fala: não há Criador em Israel para que consultais a Baal-zebu? Porventura não há Criador em Israel? Certamente morrerás, mas não descerá dos leitos. Então, meu irmão, você que está enfermo, doente, preocupado, ansioso, angustiado, as escrituras diz: acalmai-vos, aquietai-vos, e sabeis que eu sou Yahweh, o Criador. Devemos consultar ao Yahweh, o Criador. Mas a gente muitas vezes não se pergunta: mas no tempo dos profetas, tinha os profetas para consultar. E hoje as pessoas ficam confusas de procurar alguém, né? Porque hoje em dia surgiu muitos falsos ensinadores e muitos falsos mestres. Mas se a gente, irmão, com fé, eu creio que se nós com fé, nós consultarmos ao Yahweh, o Criador, de uma maneira ou de outra, Ele vai enviar a sua palavra, a sua mensagem. E nós temos que estar atento para que possamos entender e compreender. Então, irmão, você que está pensando em procurar um terreiro de feitiçaria, um terreiro de macumbaria, um budista, um adivinhão, um macumbeiro, alguém que faz essas magias, não vá, meu irmão. Repreenda esse mal. Saibas que há um Criador nos céus, que Ele sabe de todas as coisas. E Ele vive e reina em seu trono. E Ele é poderoso para nos atender e para nos ouvir. Então você que está pensando em fazer algum mal contra a sua própria vida, está desesperado, angustiado, aquietai-vos, irmão. Todos nós temos lutas, labutas, preocupações, dívidas, contas, falta de empregos. Todos nós passamos por essas circunstâncias em nossas vidas. Mas a palavra do Criador, pela boca do seu servo Elias, diz: não há porventura Criador, o Yahweh em Israel, para que vá consultar os ídolos, as imagens de esculturas. Josué, ele disse lá: se parece mal adorais a Yahweh, vós adorais aos deuses de vossos pais, além do rio Eufrates. Eu e minha casa serviremos a Yahweh, o Criador, o Altíssimo, o Elevado. Então, meu irmão, que essa mensagem toque o teu coração, a tua mente, e que o Criador Yahweh te abençoe hoje e sempre. Aminal. Fica na paz de Alxa. Aminal.